Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Horário de Visita, o podcast do Hospital São José. Eu sempre falo aqui nos nossos podcasts que nós trazemos toda a curiosidade que você aí do outro lado tem a respeito dessa instituição, dos seus profissionais, de tudo que acontece aqui dentro. E o nosso convidado de hoje é um médico que trata aí de problemas muito sérios, né? E que a gente gosta de saber o que acontece dentro do nosso cérebro, dentro da nossa cabeça, que é um neurocirurgião. Dr. Rodrigo Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é uma alegria te ter aqui. Olá a todos que assistem o podcast, muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui, compartilhar um pouquinho com vocês sobre tudo que a gente fala de neurocirurgia. Sim. E vamos desvendar um pouco aí essas cabeças. Mistério, né, doutor? Eu sempre falo que o neurocirurgião tá sempre cuidando de algum mistério que está acontecendo ali dentro da nossa cabeça, né? E é muito minucioso. Eu já assisti algumas cirurgias de neuro, assim. Eu fico, meu Deus, tomara Deus que eu nunca precise fazer uma cirurgia dessa. Mas a gente sempre sabe que tem profissionais muito bem qualificados. Mas, doutor, vamos começar explicando um pouco para as pessoas, né? O que trata, qual é a função do neurocirurgião? A gente sabe que, né, que é a cabeça principalmente, mas quais são as funções exercidas por vocês? O neurocirurgião, ele é habilitado a tratar não só as doenças do cérebro, mas da coluna e dos nervos periféricos também. Então, quando a gente fala em neurocirurgia, a gente fala de toda doença que acomete o cérebro, a coluna e os nervos periféricos. Isso incluindo tumores cerebrais, aneurismas, ou doenças mais simples do dia a dia, como hidrocefalias. E o que mais movimenta o consultório, as famosas hérnias de disco. Sério? E lesões de plexo, nervo periférico, tudo isso faz parte do nosso cotidiano. O neurocirurgião, ele trata problemas na coluna também porque faz parte desse... Explica um pouco para as pessoas por que vocês também são habilitados para isso. O sistema nervoso central vai começar no cérebro, mas ele vai descer na direção da medula até lá embaixo, no final da coluna, a cauda equina. Então, todo esse trajeto da coluna também é tratado pelo neurocirurgião. Então, a gente também é habilitado e faz o treinamento desde o início da residência para tratar tanto o cérebro quanto a coluna e todas as doenças, hérnias de disco, os tumores que dão na coluna. O doutor falou ali, né, já no início da nossa conversa sobre a hérnia de disco. O que é a hérnia de disco? Explica um pouco para as pessoas, porque a gente sempre vê, fulano tá com hérnia de disco, fulano tá sofrendo com hérnia de disco, enfim, o que é isso, doutor? A hérnia de disco, o nome hérnia significa alguma estrutura do corpo que saiu do seu lugar e foi para um lugar errado. Hérnia de hiato, quando o estômago sobe na direção do diafragma, a hérnia inguinal, quando o intestino sai pelo forame inguinal e aperta a virilha, né? A paciente se queixa de dor nessa região. E a hérnia de disco é quando o amortecedor da coluna, que é o disco intervertebral, literalmente estoura. E aí o conteúdo sai na direção do nervo. E por que acontece isso? Acontece principalmente pelo sedentarismo. Sério? A fraqueza muscular é a principal causa da hérnia de disco. Quem sustenta a coluna é o músculo. Quando o músculo está fraco, a gente está com sobrepeso, obeso, sobrecarrega o amortecedor e uma hora o amortecedor estoura. Sim, independente se é obeso ou não. Independente se é obeso ou não. Pode mas acontecer. O mais comum, a maioria absoluta, são as pessoas que estão com essa musculatura fraca e acabam tendo sobrecarga do disco. Mas aí o que acontece? Como é que o paciente chegou com muita dor no consultório, reclamando de dor, enfim, e daí ele chega para você, estou com dor na coluna, daí vai, enfim, né? Você obviamente, já deve imaginar um diagnóstico quando chega com algumas queixas, né? Como é que faz o processo até chegar na cirurgia, doutor? Então, o mais legal da especialidade neuro, e aí todas as áreas da neurologia, neurocirurgia, é que o paciente tem um sintoma e esse sintoma corresponde a uma alteração dentro do sistema nervoso central. Então, um paciente com uma hérnia na raiz de S1, ele vai ter uma dor lombar. Essa dor lombar vai correr por trás do bumbum, por trás da perna, até a sola do pé. E a sola do pé provavelmente vai estar dormente. Então, o paciente chega muito característico. Eu tenho muita dor nas costas, essa dor corre pela perna, a minha sola do pé está dormente, eu bato o pé e não sinto. Nossa. A gente já pede o exame assim, olha, o senhor tem uma hérnia de disco, alguma coisa está comprimindo o teu nervo lá embaixo nessa tal posição. O exame neurológico mostra essas alterações e o exame de imagem é só um complemento do que a gente já sabe. E daí, quando chega no procedimento cirúrgico, como é que acontece? Como é que se dá essa cirurgia, doutor?
todo procedimento cirúrgico vai estar indicado dependendo do que a gente vai ver. Nem sempre é indicado uma cirurgia? Nem sempre é indicado cirurgia. Tudo depende do sintoma do paciente, da sua tolerância com a medicação, a condição clínica desse paciente em se submeter a uma cirurgia, né? E os exames complementares, né? Hérnias pequenas protusões, de um paciente que tem condições de fazer exercício, que melhora a dor, melhora a dor usando os analgésicos, as medicações específicas. Esses são pacientes que conseguem, muitas vezes, fazendo exercício, fortalecendo a musculatura, reestruturar essa coluna e acabar não entrando em cirurgia. Aí é possível, o doutor estava falando que é alguma pecinha que rompeu, que saiu fora ali, ela se reconstitui? Como é que é isso? O corpo cicatriza, né? Sim. Então, o processo inflamatório acaba reabsorvendo, se não toda, uma parte dessa hérnia, e a fibrose acaba fechando o furo, né? Sim. Então, alguns bons casos específicos conseguem realmente não operar. Ah, entendi. E outros problemas, assim, doutor? O doutor é especialista em dor, né? Trata muito isso, que alento saber que existe um médico que nos ajuda quanto a esses problemas, assim. Mas quais são as maiores queixas que chegam no consultório, assim? Porque as pessoas também têm medo de ir no médico, né? Muitas vezes, porque eu vou pra cirurgia, eu tenho medo. O doutor bem falou aqui agora que nem todo mundo é indicado a fazer um procedimento cirúrgico. Mas quais são as maiores queixas que são possíveis de tratamento? A principal queixa é a questão muscular. Então, muita gente chega no consultório com dor lombar, com dor nos braços, com dormência nas mãos, dormência nos pés, e aí o exame neurológico não tem nada. Mas aí, assim, o paciente tem obesidade, é sedentário, não se mexe, dorme mal, se alimenta de qualquer jeito, porque diz que não tem tempo. Hoje foi característico. Eu atendi uma senhora que é professora e ela falou que não tinha tempo para nada, que ela dava aula de manhã, era secretária à tarde e tinha dor lombar, dormência nos pés. E aí, tu faz atividade física? Não. Tu vai no nutricionista? Não. Nada. Tá deprimida? Já foi no psicólogo? Então, existe uma base de saúde que é o tripé do tratamento da dor, que começa com a fisioterapia, os alongamentos, até chegar na academia, o acompanhamento nutricional. Muitas vezes eu até falo, olha, a questão não é a balança, é comer certo, na hora certa, o alimento certo. O acompanhamento psicológico para aqueles casos mais específicos de depressão, porque remédio é bengala. Sim. Então, lidar com as alterações do cérebro, principalmente as psicológicas, faz muita diferença para tratar a dor. Então, todo paciente com dor crônica tem que passar por esses 3 profissionais no mínimo. Sim. É interessante porque existe toda uma... vocês explicam muito bem isso, né? Que não existe o médico tratando aqui, mas existem vários outros fatores que podem acarretar esse problema que, digamos assim, o doutor, um neurocirurgião vai ajudar. Então, é muito importante a gente prestar atenção no nosso corpo, né? O corpo humano, ele dá sinais, né? Ele dá sinais. E o doutor falou ali dessa... né, da hérnia, enfim. Existe mais algum problema comum, assim, que eu tava vendo na tua rede social outro dia e tu tinha recém feito um procedimento cirúrgico de hidrocefalia, foi isso? Isso é comum ainda acontecer? Por que isso acontece, doutor? De onde surge isso? A hidrocefalia é o acúmulo do líquor, né? O cérebro é um único órgão do corpo que boia, né? E ele boia nesse líquido chamado líquor, né? Para diminuir o peso na cabeça, para facilitar as conexões sinápticas. Então, o cérebro boia. Quando esse líquido ele acumula dentro da cabeça, a gente chama de hidrocefalia. E tem um tipo de hidrocefalia bem específico, que é a hidrocefalia de pressão normal, que ela... Na teoria, mas a gente já sabe que na prática não é bem assim, não há alteração da pressão dentro da cabeça. Porque a cabeça é um contingente fechado onde o cérebro não tem para onde correr. Qualquer coisa que aumente dentro da cabeça, alguma coisa tem que diminuir. Então, quando o líquor acumula na cabeça, esse cérebro ele começa a ser apertado. Na hidrocefalia de pressão normal, na teoria, isso não acontece, mas na prática a gente já viu que a pressão dentro da cabeça vai aumentando de maneira intermitente. E o Chico Buarque teve hidrocefalia de pressão normal e começou a apresentar os sintomas. Dificuldade em caminhar, começou a ter escapes da urina. É difícil de diagnosticar? Olha, não é muito difícil de diagnosticar. O paciente começa a caminhar diferente, a ter dificuldade em caminhar, começa a perder xixi, e numa fase um pouco mais avançada começa a ter alterações da memória.
Tá. E é uma das poucas causas de perda de alteração de cognição que são tratáveis e até reversíveis. Olha só. E por que acontece esse acúmulo de líquido maior? Por quê que acontece? Geralmente é no idoso, né? Ou no idoso com comorbidades, com diabetes, hipertensão, AVCs, que o líquor começa a acumular por dificuldade nessa drenagem do líquor. Ah, entendi. E a gente vê muito também, doutor, acredito que muitas pessoas, elas imaginem, né, um neurocirurgião tratando tumores, né? O neurocirurgião vai abrir a cabeça, vai tirar o tumor. A maioria das pessoas acredito que entenda isso, mas bem como tu falou, vocês tratam toda essa parte, né, enfim, não só da cabeça, mas da coluna também. Mas hoje em dia ainda é muito comum, doutor, o tratamento de tumores na nossa região? Sim, e o Hospital São José, inclusive, é a referência no tratamento oncológico, principalmente o neuro-oncológico, né? Então, a equipe de neurocirurgia, junto da equipe de oncologia, tratam com bastante frequência todos os meses, todas as semanas, tem cirurgia oncológica no São José, justamente porque tem bastante ocorrência. Sim, a gente vê que também vocês precisam e necessitam de alguns aparatos, né, É um serviço de alta complexidade, né? Que precisa de profissionais habilitados e precisa de alta tecnologia para o tratamento disso, né? Neuronavegador, microscópio, enfim. Esses equipamentos auxiliam no processo não só do diagnóstico, mas do procedimento em si mesmo, doutor? É importante? É necessário ter isso? Sim, quanto mais tecnológico é a cirurgia, mais seguro para o paciente. O Hospital São José oferece essa tecnologia de ponta para que a gente consiga fazer cirurgias cada vez menos invasivas, mexendo menos no cérebro saudável e garantindo um resultado cada vez melhor, cada vez de maior excelência. Sim. A gente vê também, às vezes, algumas queixas das pessoas, né? Com uma dor de cabeça que ela não cessa, uma dor de cabeça que começa na nuca, enfim, vai para outra parte do corpo. Quando que é importante acender um sinal de alerta, doutor? Dores de cabeça que uma pessoa que nunca teve uma dor de cabeça, que não é comum, não é frequente aquele tipo de dor de cabeça, ninguém na família tem dor de cabeça, é o sinal de alerta. Está muito persistente, um analgésico não aliviou, outros sintomas, como alteração na visão, turvação visual, ou até casos mais importantes, muita sonolência, perda de força, aí é sinal vermelho. Assim, às vezes as pessoas começam já aquela famosa, né, procura pelo Dr. Google, né? É muito comum isso, a gente sabe. Eu também já fui, não vou mentir, verdade, já fui. Mas assim, a gente acaba se assustando, né? Um sinal de alerta, preciso procurar o especialista, né? Eu tenho essa dor de cabeça constante ali. Qual é o primeiro passo, digamos assim? Lógico, procurar o médico especialista e daí começar um tratamento. Só para que as pessoas entendam que nem sempre é um procedimento cirúrgico, né, doutor? Só para esclarecer um pouco que o Google vai ajudar, mas a importância de estar procurando um profissional. Até para não realizar exames desnecessários, né? Um bom neurologista, neurocirurgião, na consulta já consegue diferenciar sinais de alerta mais detalhados de problemas do dia a dia, como as dores de cabeça atencionais. Então, é importante o especialista para ele identificar e não ficar pedindo um monte de exame à toa. Sim. O doutor estava falando ali do caso do Chico Buarque, que teve esse diagnóstico, enfim, dores, enfim, começou como que a pessoa, assim, identifica que é um problema, né, com alguns sintomas que não tem nada a ver com o cérebro, nada a ver com a cabeça? Como é que eu vou, né? Eu vou procurar. Porque às vezes as pessoas ficam vagando muito, né? Vou no cardiologista, vou no isso, até descobrir. Eu tô com esse problema, não, já vai direto no neurocirurgião para saber como é que ela identifica, no caso, né, do Chico Buarque ali, como é que eu posso entender que é um problema desse? Quem identifica primeiro as alterações é a família, né? Sim. Olha, tem alguma coisa errada com o meu familiar, ele sempre foi ágil, sempre andou rápido, sempre teve uma inteligência saudável, um cérebro saudável, nunca teve problema à noite para dormir, para ir no banheiro e de repente as coisas estão ficando diferentes. E é claro que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ir no médico assistente, no geriatra, no clínico. E aí o próprio clínico, o geriatra, fala, olha, tem alguma coisa errada. E daí começa o diagnóstico mais profundo. Exato. Doutor, quando chega um paciente, digamos assim, o doutor estava falando ali de tumor, né? Tumores
em crianças também, em adulto. Hoje eu li, né, recentemente, até tem alguns dados, alguns números informativos do Hospital São José, que o índice de pessoas com câncer vem crescendo de 8 a 9% na nossa região, né? Esses tumores cerebrais. Existe algum dado, alguma informação a respeito do porquê isso vem crescendo na nossa região nos últimos tempos? Em parte é porque melhorou muito o acesso aos exames, né? Antigamente as pessoas acabavam não diagnosticando por diversos motivos, principalmente pela dificuldade em acesso. Hoje, com um acesso mais fácil, principalmente aos exames de alta complexidade, como ressonância, ficou mais fácil a gente identificar essas lesões, principalmente de maneira precoce. Por isso que a gente tem visto mais. Exato. O doutor estava falando também que vocês tratam não só tumores cerebrais, não só problemas, né, no cérebro, enfim, não só os tumores, mas também na coluna. Como é que vocês fazem esse diagnóstico, digamos assim? Porque não é ortopedista. Geralmente a gente acha que na coluna é ortopedista. Como é que se dá esse diagnóstico? E existe um conjunto, uma equipe que vocês sempre conversam entre vocês, né, entre especialistas, para chegar no diagnóstico? Não, isso aqui é o neurocirurgião, isso aqui não é um ortopedista, um cirurgião ortopédico. Como é que é essa diferenciação? A gente tem, em geral, assim, alguns detalhes da coluna que a ortopedia faz mais do que o neurocirurgião. Deformidades, como as escolioses, geralmente o ortopedista tem mais prática, trabalha mais com esse público. Ao mesmo tempo, as lesões dentro da medula, como os tumores, acabam ficando mais com a gente. E as hérnias de disco, no geral, tanto nós como eles trabalhamos muito bem. O ortopedista também trata a hérnia de disco? Sim. Existem excelentes ortopedistas no São José que fazem hérnias de disco. Mas hoje, assim, se fosse para te enumerar, digamos assim, né? Quais são os maiores queixos e as tuas maiores idas ao centro cirúrgico? Quais seriam os maiores problemas para que as pessoas fiquem atentas também ao cuidado? Hoje, principalmente, são as hérnias de disco, né? São a maior queixa no consultório. Primeiro lugar, hérnia de disco. A gente ainda tem um bom percentual de pacientes hidrocefálicos, né, que tem a hidrocefalia de pressão normal, que os neurologistas orientam e nos avisam, né? E a gente tem as questões de trauma, né? Eu costumo brincar com lavradas, que a gente trabalha junto, que existe quando chove a gente já fica pronto para o trinômio dos acidentes, né? Praia Grande, idoso consertando o telhado. Sério? Não acredito. Como é comum, eles sobem porque eles estão em área isolada, né? Eles querem resolver, ser independente, resolver o telhado, mas sempre caem. Olha, gente, senhores, cuidem disso, por favor. Aí dá um problema enfim, mas são graves ou problemas tratáveis, geralmente? Tem de tudo, vamos dizer assim. Porque tem os problemas graves, onde eles se acidentam de maneira muito grave, fraturam coluna, fraturam a cabeça. Tem os que ficam só no susto. Doutora, a gente ouve falar muito em Criciúma, porque a gente tem um pessoal que trabalha muito com isso, muito cuidadoso com isso, que é o trauma raquimedular, né? Explica um pouco para as pessoas o que é isso, porque, né, muitas vezes as pessoas elas são acometidas pelo trauma por descuido, né? É importante a gente salientar para as pessoas o cuidado que elas precisam ter para que isso não ocorra com alguém da família. É importante entender que a coluna ela é uma estrutura óssea forte, rígida, mas a medula é uma gelatina. Então, imagina um bloco de concreto com um cano de gelatina dentro, passando por um daqueles furos. É mais ou menos isso. Então, um acidente que cause lesão na coluna é uma coisa muito grave, porque conseguir fraturar o bloco é porque é um impacto muito grande. Sim. E quando esse impacto acerta a medula, é muito grave. Porque a medula é uma gelatina e ela não se regenera, né? Então, dependendo do tipo de lesão, a lesão é definitiva. Eu já vi pessoas, assim, de histórico de trauma raquimedular, que pularam em piscina, pularam de cachoeira, porque justamente faz sentido com isso que o doutor acabou de dizer, né? O trauma, a batida, o impacto foi muito forte, conseguiu romper esse bloco, como o doutor bem falou ali, e trazendo então, né, ficar atento, né, esse tipo de atividade ou brincadeira que as pessoas forem fazer, né? Eu acredito que as pessoas também tenham alguma dúvida, assim, no procedimento cirúrgico, né, doutor? Porque muitas vezes, quando a pessoa foi diagnosticada com algum problema e precisa fazer um procedimento cirúrgico, vai abrir a cabeça. É assim mesmo que acontece, doutor? É assim, literalmente. Conta um pouco para as pessoas, mas assim,
temos profissionais altamente capacitados e gabaritados para fazer isso. Mas explica um pouco para as pessoas como é que é esse processo e por que tem que ser feito assim, né? A gente ainda vive um processo em que a gente necessita fazer aberturas no crânio cada vez menores para tratar as doenças, mas algumas doenças ainda pedem grandes incisões para grandes exposições cerebrais, principalmente nos AVCs. Então, tudo vai depender da doença. Foi como eu disse, o São José tem uma tecnologia de ponta que permite a gente operar um tumor cerebral com incisões mínimas, né? Mas ainda é preciso a gente intervir de maneira cirúrgica com incisões do crânio. Mas há uma minuciosidade muito, muito grande, porque aquele aparelho que existe lá, você consegue ver detalhadamente onde vocês estão, né? Sim, é bem detalhista mesmo. A gente consegue mirar dentro do cérebro, usando artifícios, referências da cabeça e do exame que a gente faz para entrar certinho dentro da lesão. Doutor, lembra, eu gosto de ouvir também aqui, quando a gente está conversando, sempre de casos em que marcaram, assim, a história da vida, né, de vocês, assim, lembra de alguma situação, algum caso, assim, que marcou a tua vida, que a pessoa chegou, não sabia o que fazer, ou enfim, né, o paciente chegou muito mal? Conta um pouco alguma dessas histórias pra gente. Perdão. Eu era acadêmico no Rio de Janeiro e fazia estágio voluntário na neurocirurgia do Hospital Salgado Filho. E estava ali com a neurocirurgiã, a doutora Lilian, e ela falou, a gente vai ter que entrar numa emergência pediátrica. Uma criança estava com a mãe no shopping e teve um assalto e teve um tiroteio e a bala bateu na cabeça da criança. Meu Deus. Criança de 4 meses. Meu Deus. Aí fez a tomografia, a gente já foi correndo pro bloco, né? E ela estava usando um gorrinho, aqueles gorrinhos de lã, né? E o projétil, ele bateu na cabeça, ele deve ter ricocheteado, perdeu potência, e o projétil, ele não penetrou o cérebro, ele ficou agarrado no gorro. E aí a gente só puxou assim devagarinho e saiu, né? O projétil que entrou um pouquinho assim junto do gorro e não foi cérebro adentro, aquilo marcou. Nossa, que loucura, né? E tem esse sentimento, doutor, quando é criança, quando é idoso, quando é adulto, é diferente? Porque eu imagino assim, mesmo que vocês já tenham feito vários procedimentos semelhantes, é sempre a história de alguém. É sempre o amor de alguém. É sempre a vida de alguém, né? E existe, assim, toda cirurgia, mesmo que vocês tenham o mesmo contexto, é diferente, todas elas. Todas elas. É muito diferente lidar com uma criança ou lidar com alguém já muito comórbido, muito idoso. É claro que a gente tem muito cuidado com todos eles, mas uma criança no início da vida dela com um tiro na cabeça é muito diferente de um idoso já, idade muito avançada, multicomórbido, que precisa já descansar, né? Desses procedimentos, desses, né, diagnósticos que vocês fazem, né, no consultório, quanto à dor, principalmente, né, aquelas queixas de dores, assim, mas que tu sabe que são possíveis de cuidado, né, uma melhor qualidade de vida. Que dicas tu deixaria, doutor, para as pessoas, para que elas assim, olha, se tu fizer isso, tu vai evitar isso. Deixa algumas dicas para as pessoas para que elas possam ter ficar atentas aí a uma melhor qualidade de vida. É o nosso trinômio básico para tratar a dor. Se alimente melhor, vá ao nutricionista, não ache que você sabe se comer direito, porque sempre tem alguma coisa errada, então sempre consulte o nutricionista para uma reeducação alimentar. Não se preocupe com a balança, se preocupe em comer certo, na hora certa, o alimento certo. Isso naturalmente vai equilibrar o seu peso, você vai se sentir melhor para fazer o próximo passo, que é ir na atividade física. Comece com caminhadas, vá para a atividade de força. A atividade de força é importante, pilates, academia, é importante. E se você está se sentindo deprimido, está para baixo, vá no psicólogo, não fique apostando em remédio. O remédio ele só segura um hormônio para que você se sinta melhor. O que vai tratar a sua depressão é o psicólogo, a sua ansiedade é o psicólogo. Então, esse é o trinômio básico para você tratar a tua dor. Fica a dica aí para vocês. Doutor, para a gente finalizar aqui, eu sei que a tecnologia ela veio muito a favor de vocês, né? Tem ajudado, tem auxiliado. Como é que o doutor vê assim? O doutor está aqui há quanto tempo?
Em Criciúma? Em Criciúma há 2 anos. 2 anos, né? Mas de quando terminou a residência médica, muita coisa mudou, né? O que o doutor vê de crescimento na área tecnológica que auxiliou vocês desde então? Assim, quais são os diferenciais? Antes era assim, agora é assim, Kátia. Isso nos auxiliou muito. 2 coisas melhoraram muito, né? Para mim, que trato dor, o uso de dispositivos implantados, como os neuroestimuladores, tanto para tratamento da dor crônica, como para... Isso é feito no consultório ou no centro cirúrgico? Não, isso é feito no centro cirúrgico, em implantes de eletrodos para alívio da dor crônica intratável. Olha só. Como o uso dos endoscópios, né? O neurocirurgião está cada vez mais lançando mão do uso do endoscópio e uma tecnologia bem recente que tem vindo para o Brasil, que são as artrodeses, o uso dos parafusos, temido parafuso na coluna, utilizado por robô. Olha só. Então, tudo isso tem feito mudanças no nosso paradigma e ajudado muito a tratar nossos pacientes. Todo tempo, a todo momento, a tecnologia evoluindo, contribuindo também para a recuperação e o cuidado e tratamento das pessoas. Doutor, te agradeço pelos esclarecimentos, é sempre muito interessante. A gente fica aqui com muitos questionamentos, quase consulta aqui, né, nesse tempo de programa, mas é muito esclarecedor trazer vocês aqui para que as pessoas entendam como funciona o processo, né, o que trata, como é que é, de onde que vai, para onde que vem, né, a pessoa, o principal, fazer aquilo ali, essa receitinha que o doutor deu ali, né, e se precisar, os médicos aí, a equipe de neurocirurgia do Hospital São José vai estar sempre à disposição. Agradeço o convite, estou sempre disponível e muito obrigado. Imagina, doutor, muito obrigada. Com certeza nós nos encontramos em algum próximo episódio do nosso horário de visita. Eu te encontro no nosso canal.